Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, eu creio que você já abriu, no livro de Mateus 14, capítulo 14, versículo 22 em diante, né? Um texto clássico que vai falar sobre Jesus anda sobre o mar. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro sendo Pedro, né? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Palavra de oração. Pai, lida, Senhor, para estar a tua palavra. Talvez você já leu essa passagem diversas vezes. Talvez você já ouviu centenas de pregações a respeito nesse texto clássico que está no livro de Mateus, capítulo 14, vai falar sobre Jesus andando sobre o mar. Mas nessa manhã, quem aqui já não teve medo quando era criança, né? Posso levantar as minhas duas mãos. Talvez você, quando era criança, você teve medo de escuro, né? Quantos tinham medo de escuro? Né? Quantos tinham medo de bicho-papão? Né? As crianças, então, né? Tem uns adultos que gostam de botar medo nas crianças. O medo, ele é recorrente desde a infância. Algumas vezes ele vem já entranhado dentro da gente, né? Às vezes tem adultos, né? Pessoas já maduras, já 40, 50, 60, que ainda tem medo de escuro, né? Por mais que não tenha nada lá, né? Tem pessoas que têm medo de bichos. Eu confesso que eu tenho medo aquele bichinho assim que fica andando assim, chamado rato. Gente, eu tenho um pavor. Se eu ver, eu sou o primeiro a correr. Mas eu confesso, né? Eu não estou aqui para ser hipócrita, né? A minha esposa ali está rindo ali, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Entrou um bichinho desse indesejado dentro de casa. Quem foi o primeiro a correr? Eu. A minha esposa chamou meu sogro, gente. Ai, Jesus. Se tem medo de rato é pecado, Senhor, me perdoe desse pecado. Talvez tem irmãs aqui que tem medo de um simples baratinho, um sapinho. Corre. Eu lembro que, desde criança, eu fui criado dentro do evangelho. Então, eu frequentava uma igreja onde que era assim, do lado de um mato, né? E de vez em quando entrava aqueles bichinhos assim que ficavam pulando, né? Eu não preciso falar o nome, você já até sabe, né? Meus irmãos, parece que Deus chegou ali, as pessoas pulando, gritando, desespero só, ai, ai, cadeiras. Naquela época era banco, né? Banco de madeira. Os bancos sendo arrastados. E até você entender o que está acontecendo, será que estavam sendo batizados pelo Espírito Santo? Não, não. Era simplesmente um bichinho que estava pulando ali, né? E às vezes encostava numa irmã e a irmã gritava, ah! Pensa numa irmã gritando, né, gente? Dispensa comentário. Então, desde criança, desde a infância, a gente tem
a gente passava por esses medos, né? E tem alguns que a gente conseguiu superar, né? Minha mãe sempre falava do homem do saco, né? Que andava com saco aqui nas costas. Então a gente tinha medo. Quando a gente via na rua, né? Principalmente quando assim a gente ficava. Acontece muito com os garotos, né? Às vezes eles conseguem ir mais longe um pouquinho da sua casa para soltar uma pipa ou para jogar uma bola, né? Então quando eu via aquele homem de estranho com um saco assim atrás, era fato correr rápido, se desviar dele. Então, tem medos que a gente traz desde as nossas infâncias. Né? E tem alguns ainda que persistem até hoje. Né? Tem algumas pessoas que ainda não foram tratadas, né, desse medo. Mas o que eu quero nessa manhã trazer para você, que o medo ele faz parte da vida do homem, da mulher. Quem aqui disser que não tem medo de nada, entendeu? Acho que, sei lá. Né? De alguma coisa você deve ter medo, com certeza. Mas tem medo que é bom na nossa vida, eu confesso. Se nós sairmos aqui da igreja, chegar na esquina ali, alguém que vier o contrário da gente, ó, não passa ali não que ele tem um poste pegando fogo, não passa ali não que ele tá acontecendo assalto, você vai passar? Acho que você vai desviar, né? Logo você vai se retrair, opa, ali não. Eu vou me arriscar a ser assaltado, vou me arriscar a ser queimado, né? Enfim, tem medo que é bom, de fato, mas tem medo que atrapalha a nossa vida. Tem medo que atrapalha a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Tem medo que atrapalha no casamento, ou se em todas as esferas, no âmbito da vida social, tem medo que atrapalha. Né? E no nosso crescimento, na nossa vida de fé, tem coisas que não podem nos atrapalhar de crer mais em Deus. Tem coisas que não podem nos atrapalhar de vivenciar experiências tremendas com Deus, simplesmente porque eu tenho medo de me lançar nos braços de Deus, de me lançar em ter experiências com Deus. Tem pessoas que têm medo de falar de Jesus, gente. Mas isso precisa ser tratado. Né? Então a gente vai ver que essa passagem ela vai falar algo que a gente precisa trazer para as nossas vidas. Precisamos ter consciência de que algo, entendeu, que está me atrapalhando de me relacionar com Deus. E se esse algo é algum medo, é algum travamento, alguma timidez, que eu preciso tratar isso, eu preciso reconhecer, eu preciso tratar isso, eu preciso colocar isso como segundo plano. Preciso colocar isso para que isso não possa me impedir de ter uma vida abundante com Deus e viver experiências tremendas, nunca vividas na minha vida. Para que o nome de Deus venha a ser glorificado na minha vida. E nós vemos que a mensagem vai dizer, logo a seguir Jesus foi com os discípulos, fez com que os discípulos entrassem num barco, né? E fosse adiante para o outro lado. E nós vemos que Jesus falou com os discípulos, ó, entrem no barco, vão para o outro lado do lago, né? E enquanto isso eu vou despedir as multidões aqui, que estão aqui aglomeradas, porque onde Jesus ia, arrastava multidão. Né? Pessoas querendo conhecê-lo, pessoas querendo ser curadas, pessoas querendo ter essa experiência, né, de milagre na sua vida. Pessoas querendo conhecer Jesus Cristo, essa fonte de alegria, fonte de paz, fonte de água viva. E Jesus despediu as multidões e depois ele subiu para o monte para orar. E lá foi Jesus, subiu para o monte conversar com o Pai. Hoje no nosso discipulado ali, quem esteve com a gente ali, hoje nós falamos a respeito dessa intimidade que Jesus Cristo tinha com o próprio Pai, né? Ele sempre se referindo a Deus como Pai. Até mesmo quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Infelizmente, muitas pessoas não têm Deus como um Pai, a quem protege, guarda, livra. E ele nos ensinou mais ainda. Ele falou que o Pai Celestial é o Pai Nosso, ele, ao ensinar a oração, Pai Nosso que estás nos céus. E nós temos esse privilégio de chamar Deus como Pai Nosso, que cuida, que livra, que nos dá paz e alegria.
E nós vemos que quando Jesus subiu ao monte para orar, a palavra de Deus, a narrativa vai dizer que o barco já estava distante. E a narrativa vai dizer que de madrugada o barco estava sendo açoitado por ondas fortes, ventos fortes, né? Mas aqueles homens que estavam ali, os discípulos, na sua grande maioria, eram todos homens experientes, sabiam lidar com o mar, sabiam quebrar as ondas e sair daquela situação. E Jesus, vendo que os seus discípulos estavam num barco a ponto de perecer, aí Jesus Cristo desce do monte, né? Eles estavam orando ao Pai, ele desce do monte, e ao descer do monte ele chega ali até aquele barco, mas foi algo que só crente consegue acreditar. Jesus desceu do monte, começou andando, pegou aquela faixa de areia. Quando a faixa de areia acabou, ele começou andando sobre as águas. E enquanto isso, os seus discípulos estavam onde? Estavam lá, tentando sobreviver naquela grande tempestade, né? E eu acredito que aqueles homens ali, não, a gente consegue lidar com essa tempestade. A gente pode matar no peito e resolve. Isso aqui a gente resolve. Mas as ondas eram tão grandes, e aquele barco sendo açoitado, e aqueles homens ali tentando daqui e dali, tentando se safar daquela situação. Mas Jesus Cristo, vendo o desespero dele, Jesus Cristo se aproxima do barco, andando sobre as águas. E a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus ele se aproxima do barco, né, que já está no versículo 25, diz assim: de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, né? Até aqui, meus irmãos, como eu disse, a gente precisa crer na palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus como um manual de regra e fé, uma bússola para a sua vida, livro de instruções, de autoajuda, se você não crê em tudo que está escrito aqui, fica difícil. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus andou sobre as águas, quebrando toda a regra da natureza, da física. Porque ele não estava com o poder simplesmente de andar sobre as águas. Ele é o próprio poder. Ele é o próprio poder. E uma pessoa incrédula jamais vai acreditar nisso. Uma pessoa que não crer na palavra de Deus, isso é balela, isso é papo fiado, papo furado. Andar sobre as águas. Acho que ele estava sobre uma prancha, alguma coisa assim. Não, Jesus estava pisando nas águas. Imagine só, Jesus andando naquelas águas, aquele mar batendo, a onda batendo para lá e para cá, né? E Jesus andando ali, calmo, sereno e tranquilo, se aproximando do barco. E o barco ali, Jesus se aproximando. Quando aqueles homens se deram conta de que se já estava ruim com aquela tempestade, se já estava ruim, eles ali tentando sobreviver com aquela tempestade que estava batendo naquele barco, agora já não bastaria eles olharem e imaginarem que estava se aproximando deles um fantasma. Não é isso que a palavra de Deus diz? Olha só, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Imagine, meus irmãos, um barco cheio de homens, tudo cascudo, né? Os homens tudo pescadores, todo bronco. Imagina o desespero daqueles homens gritando. Porque o homem gritando é muito feio, gente. Homem gritando de pavor, de medo, é muito feio, né? Imagina aquele barco cheio de pescadores, os discípulos ali, todos eles gritando, apavorados. Talvez pensaram até em pular do barco. Eu acredito que alguém pensou em pular do barco. Se já estava ruim com a tempestade, imagina agora eles vendo um fantasma. Opa, vou pular desse barco, porque o fantasma vai chegar aqui. Gente, não era nada disso. O medo faz a gente ver cada coisa. O medo nos paralisa, o medo nos bloqueia, o medo nos limita. Quantas pessoas com medo de ser feliz?
Não vou tentar, não vou ir não, porque se der errado, né? Se Deus está contigo, meu irmão, vai. E aqueles homens gritando para cá e para lá, e Jesus, eu acho que Jesus deu até uma risada quando viu aqueles homens gritando. Pescadores, né, acostumados a lidar com o mar, e aqueles homens ali gritando de medo. Ai, a cena deve ser muito, muito cômica, né? Deve ser muito engraçada essa cena desses homens gritando. Meu Deus do céu. Aí Jesus, já que eles estão desesperados, vou acalmar eles. Aí a palavra de Deus diz assim, ó. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente, olha só. Quando os homens começaram a gritar, Jesus nem permitiu que eles ficassem gritando 1 minuto, 2 minutos, 3. Eu quero conjecturar aqui. Quando eles começaram a gritar, Jesus, opa, para. Paga esse vexame não, nem no Pix, nem no débito. Para. Grita não, sou eu, sou Jesus, é Jesus que está aqui. Né? Aí a palavra de Deus diz, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem. Olha só, logo subentendo que se Jesus estava chamando aquele grupo de pescadores, acostumados de lidar com o mar, e disse para ele, coragem. Eles estavam num ato de covardia, num ato de desespero, de medo. Muitas das vezes o medo nos acovarda. Muitas das vezes o medo nos diminui, nos enfraquece. E Jesus diz, coragem, homens, coragem, pescadores, coragem, discípulos, coragem, mulher, coragem, homem de Deus. Sou eu, não tenha medo. Diante de alguma situação adversa, diante de alguma dificuldade, diante de algum problema que você tenha vivenciado, qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa postura? Gente, Jesus estava se aproximando deles. E o medo, ao invés deles enxergarem a solução, enxergarem Jesus, eles enxergaram um fantasma. Diante do problema, o que nós temos enxergado, a coisa que para Deus é mínima, a gente está fazendo algo, um show, um espetáculo de algo que é mínimo. Daniel foi lançado da cova dos leões. Aquela multidão viu Daniel sendo lançado na cova dos leões. Mas o Deus que permitiu que Daniel estivesse naquela cova dos leões, fez ele enxergar, ao invés de leões, gatinhos. Você crê? Por mais que fossem, de fato, leões, mas aqueles leões se comportaram como coisinhas pequenas, gatinhos. O que você tem enxergado? Como você tem enxergado o seu problema? Algo que pode ser solucionado através de joelho, submissão a Deus, orar a Deus, ver se é da vontade dEle, pedir discernimento, sabedoria. E ao invés de você se voltar para Deus, ao invés de você buscar o Pai Nosso de cada dia, você tem se apegado a A, a B, a C, a outros, ao invés de você se aproximar de Deus. E quanto mais você se distancia de Deus diante dos seus problemas, eles só vão aumentar. Eles só vão fazer você tremer de medo, ver coisas, ver fantasmas onde não tem. Ver leões onde é simplesmente gatinhos. Muda a ótica que você está vendo o seu problema. Tire os seus óculos carnais, seus olhos carnais, e coloque os olhos de Deus, os olhos espirituais. Por mais que aparentemente o problema seja grande, seja, ao seu ver, sem solução, você serve o Deus do impossível. Você serve o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que não permitiu que aquela grande fornalha queimasse aqueles 3 homens, o Deus que não permitiu que aqueles leões pudessem tragar Daniel. É esse Deus do impossível que nós servimos. Quantos estão aqui e servem esse Deus do impossível? E eu digo mais,
através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, baseado na palavra de Deus. Talvez você nem goste do que eu vou falar aqui, mas saiba, Deus não vai te livrar de você passar por situações difíceis não, meu irmão. Deus não vai livrar você de ser caluniado, de ser injustiçado. Deus vai te livrar na situação. Deus estará contigo na situação. Hoje nós estávamos conversando lá atrás, num discipulado. Às vezes você abre a boca e fala assim: eu estou passando por um deserto, a minha vida está um deserto, tudo está... Gente, você não sabe o que é deserto. Nós moramos no Rio de Janeiro com esse calor. Você entra debaixo de uma árvore, você sente o frescor da sombra, um ventinho batendo no teu rosto. Nós não sabemos o que é deserto. Por mais que seja uma força de expressão, mas nem assim nós devemos falar. Se a gente pensássemos o que seriam desertos, nós nem falaríamos isso. A pessoa, já que você está falando que você está passando deserto, aí Deus vai te colocar num deserto, aí você vai estar igual Jó. Ainda vai ter alguém do lado: amaldiçoa o teu Deus e morra. Aí, se você já estava com medo, como diz aquele ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Esses homens aqui, eles estavam a 1 segundo do socorro, da vitória da vida deles. Eles estavam ali um minuto de eles serem salvos. E ao invés de eles enxergarem Cristo, que estava andando sobre... O primeiro milagre já era Jesus Cristo andar sobre as águas. Já era algo extraordinário deles estarem vivenciando com seus olhos, verem Jesus andando sobre as águas, quebrando todas as leis da natureza, da física. E o segundo era que quem estava se aproximando deles não era o fantasma, mas sim era o Salvador, era o Libertador, era quem iria tirar eles daquela situação. Jesus Cristo, Ele quer se aproximar de você. Jesus Cristo, diariamente, ele está se aproximando de você. E essa expressão, meus irmãos, não tenha medo, essa expressão não tenha medo aparece na Bíblia 365 vezes. Logo, eu entendo que tem um para cada dia. Deus falando: não tenha medo, não tenha medo. E Deus falando para você: não tenha medo. Todos os dias, 365 dias, Deus falando para você: não tenha medo, não se apavore, não se desespere, não se descabele. Eu não posso fazer isso, né? Mas algumas irmãs aí, né? Não se descabele. Ó, o Wilson passou a mãozinha na careca. Né, Wilson? Posso falar porque de careca para careca não ofende. Né? E às vezes a gente estamos nos desesperando. E ao invés de a gente ouvir a palavra de Deus, a gente ouve A, B, C, D, a gente dá crédito em um amigo, no colega, e a gente ignora a palavra de Deus. Não tenha medo, estou contigo. Não tenha medo, vai nessa tua força. E prosseguindo, meus irmãos, aí Pedro diz assim, então, no versículo 28, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Corajoso, né? Quantos têm a coragem de Pedro? E assim aconteceu. E Jesus Cristo diz assim, disse Jesus: venha. Já que você quer vir, venha. E a gente vai ver, meus irmãos, que em Isaías, vai dizer assim, Isaías 41, 13, diz assim: porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Hebreus 13, 6 diz assim: de maneira que com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem possa me fazer. Jesus Cristo é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. É nele que devemos nos agarrar, nos aproximar. É nele que devemos descansar. E sobre a sua palavra nós devemos agir. Pedro aqui, ele nos dá um grande ensinamento, meus irmãos.
Tudo que nós viermos a fazer, nós temos que pedir permissão a quem? A Deus. Talvez você esteja sentado aí em dúvida do que você irá fazer amanhã ou no decorrer da semana. E você, eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir por aqui. Não. Peça permissão a Deus. Porque Pedro, naquele momento de caos da vida deles, daqueles discípulos, aquele momento que eles estavam enxergando, ao invés de enxergar Jesus, enxergavam fantasma. Mesmo assim, ele falou, já que é o Senhor, então mande eu ir até o Senhor, andando sobre as águas. Mande. E Jesus disse, venha. E sobre a palavra de Jesus, Pedro andou. E Pedro, imagina o Pedro, né? Minutos atrás, eles estavam gritando de medo, né? Devido àquelas ondas, devido à iminência de morte ali. E depois de 1 minuto ou segundos, Pedro estava lá, andando sobre as águas. Acredito que ele deveria ter estufado o peito, né? E ele, levantado a cabeça, né? Assim, né? Tem pessoas que andam assim, cabisbaixo, o ombro para frente, né? E deveria ter, levantado assim a cabeça, o peito e andando sobre a água. Também posso. Imagina a felicidade de Pedro, né? Também posso. Mas sobre a palavra de Deus, também posso. E ele precisaria confiar mais e mais no Senhor. Ele precisaria confiar segundo a segundo na palavra do Senhor, porque ele estava sobre a palavra de Deus. Era a palavra de Deus e a fé dele que fez ele andar naquelas águas. Mas não foi porque ele quis, ele pediu a permissão ao Senhor. E o Senhor o permitiu. Mas em dado momento, quando ele já estava se aproximando, ele começou a reparar os ventos, ele começou a reparar aquela situação climática que estava ali acontecendo. Aquele vento, e era de madrugada, tá, gente? Imagine, né? Se você tem medo de escuridão, né? Dentro do seu próprio quarto, na tua casa, quando falta energia, então, né? Se você imagine no mar, o vento batendo, a onda para lá e para cá, o barco, e Pedro lá andando tranquilamente, né? No escuro, né? Indo em direção ao Senhor, mas ele estava sob a palavra de Jesus. Mas em dado momento, a Bíblia vai dizer, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E eu quero deixar aqui um registro, eu acredito que, tirando Jesus, Pedro foi o único homem, né? Se eu estiver errado, me perdoe, mas foi o único homem que andou sobre as águas. Olha só que experiência Pedro teve. Que experiência você tem se privado de ter com Jesus? Muitas das vezes a gente nos priva de ter experiência com Jesus, né? Porque a gente não confia na palavra dele, que a gente tem medo do que possa acontecer. Meu irmão, se Jesus está contigo, vai nessa tua força. Se você estiver sobre a palavra de Deus, vai nessa tua força. Vai viver o melhor de Deus na sua vida, vai viver o melhor de Deus no seu casamento, vai viver o melhor de Deus na sua empresa, vai viver o melhor de Deus nos seus estudos, em tudo que você vinha fazer. Se você estiver sobre a palavra de Deus, vai viver o melhor de Deus na sua vida. Não tenha medo. É sobre a palavra de Deus, você está debaixo da palavra de Deus, debaixo do cuidado, da proteção, da assistência de Deus. Vai viver o melhor de Deus na sua vida. Pare de se privar. Deus tem o melhor para você. Não estou aqui pregando prosperidade, não, meus irmãos. Estou aqui pregando uma vida abundante. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Alegria, paz, satisfação de ter uma família abençoada, de congregar numa igreja abençoada que prega a palavra de Deus. Bênção financeira é decorrente do nosso estudo, do nosso trabalho, do nosso esforço. Nós queremos algo além disso, isso é coisa só para a gente viver aqui nessa terra mesmo, mas o melhor que Deus tem para a minha vida é ter alegria, é abrir a boca, ter satisfação, é falar uma palavra de ânimo para aquele que não conhece Jesus, é aquela pessoa ser salva, ser liberta desse mundo tenebroso, é ter uma vida, meus irmãos, alegre, é ter experiências maravilhosas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome de Deus venha a ser glorificado na sua vida, através da sua vida, e as pessoas possam olhar, caramba, ele anda de chinelo ali, mas ele é diferente, né?
A gente aqui de carrão, o cara ali andando de chinelo, tomando chuva, mas ele tem uma alegria, né? Mas Jesus na vida, Jesus faz a diferença. Jesus faz a diferença na vida da pessoa. Jesus faz a diferença. Aleluia. É o que Jesus fez aqui, na vida desses homens. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. De novo Pedro gritou, salve-me. Agora, antes era o grupo, agora é só ele. Às vezes você está passando, né, pela situação, debaixo da palavra de Deus, você confiou em dado momento, quando você está a um passo daquilo ali cessar, a um passo da sua vitória, né? Às vezes tem jovens aí que está a um passo do casamento, só basta dizer oi. Só basta dizer oi para a pessoa certa. Tem pessoas que estão aí a um passo de um emprego maravilhoso. Só basta estudar, ou só basta entregar aquele currículo. Tem pessoas aí que estão a um passo de ser perdoado ou de perdoar alguém. Só basta ir lá e falar, me perdoa. Você está a um passo de quê? Não desanime, persevere, continue. Não deixe que a sensação dos ventos, aquela água gelada, aquela escuridão do mar, venha atrapalhar de você andar em direção ao Senhor Jesus Cristo e tirar você do foco, tirar a sua atenção. Não tire o foco de Jesus. Não perca a atenção, não deixe que nada venha te distrair. Quantas pessoas sendo distraídas por tantas outras coisas e esquece de olhar para Jesus. Talvez você esteja na situação andando sobre as águas, o milagre já está acontecendo na sua vida, o sobrenatural você já está vivendo. E mesmo você vivendo o sobrenatural de Deus, ainda você se permite ser influenciado por situações externas, melhor dizendo. E essas situações externas, que não tem nada a ver com o seu foco, não tem nada a ver com a sua vida, você permite que ela entre e te cause medo. Mas nessa noite, Jesus, Ele quer te curar. Perdão, nessa manhã, melhor dizendo. Jesus quer te curar desse medo que impede você de viver algo maravilhoso. Experiências, milagres, curas, transformações na sua vida, na sua família, onde você passa. Dê mais um passo, dê mais 2 passos se necessário. Dê mais 3 passos se necessário. Ande mais 10 metros se necessário. E Pedro se deixou levar por situações externas. E ele começou a afundar. E quando começou a afundar, aí só ele gritou. Aí Jesus o repreende e diz assim. E ele gritou, né? Salve-me, Senhor. E prontamente. Engraçado que no versículo 31... diz assim, ó, e prontamente, né? E subindo mais um pouco, no versículo 27, Jesus diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, imediatamente. Imediatamente, Jesus, no versículo 27 diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não temas, não tenha medo. No 31, olha aí por favor, diz assim, e prontamente Jesus estendendo a mão, o segurou e disse, imediatamente Jesus está contigo. Prontamente Jesus está contigo. Na hora que você mais precisar. E ele diz assim, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você tem duvidado de que Deus pode fazer na sua vida? Do que você tem duvidado de que você pode fazer para o reino de Deus? O que tem te paralisado? O que tem feito você retroceder? Mateus 11, já finalizando, diz assim, Mateus 11, 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados. Vinde a mim. Você tem ido a quem? Você tem recorrido a quem? Quando lhe falta coragem, quando lhe falta fé. Jesus disse, vinde a mim. Ide a Jesus, vá até Jesus. Uns confiam em e outros em, mas
Para finalizar, vamos lá. Uns confiam em, outros em, mas você confia em Deus. Curve sua cabeça. Você confia em Deus. Você confia que o medo que tenta, ou até então impedia você de viver algo maravilhoso da parte de Deus, esse medo, ele já foi embora. Que você nessa manhã possa confiar mais no Senhor Jesus Cristo. Confiar no seu Deus. Que nessa manhã você possa crer mais que assim como a Bíblia, ela traz vários exemplos de homens que fizeram coisas além, coisas maravilhosas por intermédio do poder de Deus. Que nessa manhã Deus ele venha te encher de ousadia, de coragem. Que nessa manhã o Senhor ele venha tirar aquele medo que te impede de se aproximar dele. Mateus diz: vinde a mim. Talvez você tenha medo de ir até Jesus e confessar aquilo que mais você precisa tratar no seu coração. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de ter uma família abençoada. Não tenha medo de buscar o melhor para a sua vida espiritual, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua parentela. Senhor Deus,